Olha, gente, nos últimos dias, o nome do médico americano Anthony Fauci voltou a ser comentado após o imunologista se recusar a responder perguntas do Senado americano sobre a pandemia de Covid-19. Ele foi diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos durante a emergência de saúde pública. O Fauci é acusado pelo senador Rand Paul de ter mentido para a população sobre a origem do coronavírus e ter sido contra os melhores medicamentos para a Covid-19, cloroquina e ivermectina, que comprovadamente não funcionam contra a doença. Apesar de Fauci ter se negado a responder às perguntas, grande parte das acusações é inverídica. A cloroquina e a ivermectina, amplamente difundidas como uma solução para o Covid-19, foram alvos de vários estudos publicados e revisados pela comunidade científica. Todos comprovam que os medicamentos não têm eficácia contra o coronavírus. O maior estudo que trazia benefícios dos remédios foi retratado e despublicado. Mesmo assim, 6 anos depois do início da pandemia, a desinformação ainda perdura. Eu estou ao vivo com o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti Fernandes, para trazer novamente respostas a essas questões. Éder, muito boa tarde. O deputado Nicolas Ferreira, ele citou a cloroquina como um tratamento que teria sido injustamente rejeitado. Depois de milhares de estudos, 6 anos de pandemia, existe alguma evidência científica de que a cloroquina ou qualquer outro medicamento do chamado tratamento precoce funcione contra a Covid-19? Bem, boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Olha, sobre medicamentos contra a Covid-19, nós temos muitas certezas, porque ao longo da pandemia nós fomos agregando conhecimento e por conta disso, estudos foram sendo feitos. E hoje nós temos muitos, não é um nem dois, são vários estudos clínicos randomizados, que foram desenvolvidos durante a pandemia, durante a fase mais crítica da pandemia, e esses estudos avaliaram não só a cloroquina e hidroxicloroquina, mas também avaliaram a nitazoxanida, que, enfim, a Anita avaliou também a ivermectina, avaliou também a azitromicina, que eram todos medicamentos que na época se especulou como possível medicamento que poderia ter algum efeito contra o vírus, mas tudo isso já foi descartado. A ciência tem evidência e essa evidência está acessível para a população, inclusive. Hoje, com ferramentas de inteligência artificial, a população consegue buscar evidências de uma forma mais fácil. Então, temos muitas evidências de que esses medicamentos não funcionam, ou seja, isso é algo que já está sacramentado. Agora, com relação a se existe medicamento contra a Covid-19, sim, existe. Ao longo da pandemia, medicamentos que são antivirais foram desenvolvidos. Nós temos o Nirmabutivir com ritonavir, que é uma combinação de dois antivirais que atuam contra o SARS-CoV-2 e que pode ser utilizado no início da infecção e, consequentemente, evitar para a evolução de forma mais grave. Então, assim, sim, existe, mas não são esses que foram inicialmente colocados como opção no começo da pandemia, como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, por que você acha que ainda tem tantas pessoas acreditando que houve uma conspiração para esconder um tratamento eficaz, se as principais pesquisas científicas chegaram justamente à conclusão de que esses medicamentos que a gente citou não trazem benefícios para os pacientes com Covid, no caso da hidroxicloroquina e da ivermectina? Olha, eu acho que a população acaba sendo vítima de desinformação. Isso acontece com os medicamentos, como com relação às vacinas contra a Covid-19. E o fato deles estarem sendo vítimas de desinformação tem muita relação com o medo, a incerteza. E esse ambiente de medo e incerteza também acaba sendo agudizado por conta da nossa polarização política. Então, muitas lideranças do nosso país acabam instrumentalizando o tema da Covid-19 para mobilizar e para chamar a atenção da população com mentiras enfim, com dados equivocados, o que leva a população
ao erro, ao conceito equivocado sobre o que foi a pandemia. Só que é importante resgatarmos o que foi a pandemia da Covid-19. Hoje eu estou como diretor do Programa Nacional de Imunizações, mas no auge da pandemia, em 2020 e 2021, eu estava na linha de frente, trabalhando no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Eu sou infectologista de formação, trabalhei na assistência da Covid-19 e acho que todos os brasileiros lembram-se do que aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Foi um momento em que o Brasil chegou até 4 mil pessoas morrendo por dia, isso em abril de 2021. Todos se lembram das cenas de caixões sendo empilhados em covas coletivas, ou seja, é uma cena muito triste. Os hospitais fechados, toda a questão do isolamento social, e isso sem contar todo o medo que isso gerou. Então, é importante a gente fazer esse exercício de recordar o que foi a pandemia da Covid-19, até mesmo para nós corrigirmos os erros que aconteceram naquele período e também estarmos melhor preparados para as pandemias que poderão vir no futuro, que eu acho que esse é o que uma liderança de fato deve fazer, esse exercício de memória junto com a população. O vídeo, também apresentado pelo deputado Nicolas Ferreira, ele apresenta mudanças nas recomendações de máscaras e outras medidas sanitárias como uma prova de que as autoridades mentiram. Na prática, mudar uma orientação diante de novas evidências é sinal de fraude ou faz parte do funcionamento normal da ciência? Então, é normal as recomendações serem alteradas com o tempo, por vários motivos. Eu vou citar alguns deles. Primeiro, que quando começa um fenômeno novo, uma doença nova, que tem uma capacidade de se alastrar muito rápido, como foi a Covid-19, todos são pegos de surpresa e isso gera muita incerteza. Então, por isso que conceitos vão sendo construídos e consolidados conforme o conhecimento vai se agregando e, consequentemente, as recomendações vão se adaptando. Além de variações com o tempo, com o conhecimento que é agregado, nós também temos o fenômeno da doença mudar também conforme o tempo, porque nós tivemos não só uma reação da própria população em termos de defesa do seu organismo frente às subsequentes exposições ao vírus, conforme as pessoas foram expostas ao vírus, conforme as pessoas foram vacinadas, elas começaram a estar mais protegidas e a doença começou a se manifestar de forma mais branda para a maioria das pessoas, conforme essa proteção das vacinas ou de infecções subsequentes acabaram se acumulando. Isso sem contar que o próprio vírus sofre mutações. Então, por exemplo, lá atrás, em 2020, todas as pessoas estavam suscetíveis, todas as pessoas tinham risco de evoluir para formas graves, para ir para ventilação mecânica, UTI e até morrer. Hoje, a Covid-19 ela tem um comportamento diferente porque o vírus também sofreu essas mutações genéticas. Então, hoje a doença ela se mostra mais frequente e mais grave em crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades. Então, por isso que as recomendações elas acabam mudando com o tempo. A própria recomendação de vacinação foi se alterando com o tempo. Então, é normal essas adequações acontecerem conforme acumulamos conhecimento, conforme o vírus sofre mutações e conforme a vacinação e a proteção da população aumenta. Daí, para a gente finalizar, infelizmente nós não estamos imunes a uma nova pandemia. O mundo, ele funciona dessa forma, mas quando figuras públicas, como o deputado federal Nicolas Ferreira, eles defendem teorias sem respaldo científico sobre a pandemia ou tratamento precoce, qual é o impacto disso para vocês que trabalham na confiança da população, trabalham no combate a essa desinformação em futuras emergências de saúde? Olha, o Ministério da Saúde ele cumpre com o seu dever constitucional. Então, por exemplo, nós temos aqui uma recomendação de vacinação, por exemplo, contra a Covid-19, obedecendo uma avaliação que a Anvisa fez sobre os dados de eficácia e segurança das vacinas. Nós temos um parecer técnico do comitê que incorpora tecnologias ao SUS, que é a Conitec, que é um comitê independente, que diz que nós temos que trazer essa vacina para o SUS porque precisamos proteger determinados grupos de pessoas. Então, nós, como Ministério da Saúde, utilizamos recursos públicos para adquirir vacina e administrar na população, oferecer à população para garantir a proteção. Quando uma liderança desestimula as pessoas a fazerem o bom uso de tecnologias como a vacina ou desacreditar de determinadas doenças,
essa pessoa está colocando essa liderança coloca as pessoas em risco, porque aumenta o risco dessas pessoas a adoecerem e eventualmente até morrer por conta da doença. Isso também tem um impacto em termos de recursos públicos, porque como o Ministério da Saúde cumpre um dever constitucional, mas vem uma liderança e desestimula as pessoas a usar esse recurso público, também acaba sendo danoso para a saúde pública brasileira e para os recursos públicos. E por fim, eu acho que diante de cenas que nós vivemos durante a pandemia, né, cenas como, por exemplo, caixões empilhados em covas coletivas, até 4.000 pessoas morrendo por dia, famílias foram dilaceradas durante esse período, eu começo a me questionar qual é o papel dessa liderança ao disseminar esse tipo de desinformação diante de tanta dor que nós vivemos. Liderança que, inclusive, se diz cristã, certo? Que eu até questiono tal orientação, porque é uma falta de empatia muito grande. Então, eu acho que as pessoas também precisam fazer uma reflexão sobre o papel e os interesses que essas lideranças que fazem esse tipo de discurso acabam desempenhando. Éder, muito obrigado por participar com a gente, trazendo essas elucidações que a gente achava que não ia ser preciso mais fazer, mas como é necessário, a gente está aqui. Muito obrigado e boa tarde. A gente vai dar um pequeno